21 questões de mecânica comentadas. Eu sou instrutor há 16 anos, sendo 8 deles dedicados à aula teórica, e sem sombra de dúvidas, mecânica é o assunto mais embaçado para os alunos. Eu reuni nesse vídeo uma grande parte de questões e acredito que esse vídeo possa te ajudar muito a fazer uma boa prova. Você está no canal Aula Teórica Online, meu nome é Dario Venceslau, toda semana tem vídeo novo, às vezes até mais de um vídeo por semana. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber os novos vídeos, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos e deixe um comentário sobre sugestões de assunto. Qual é o assunto que você tem mais dificuldade? Deixa aí nos comentários e vamos para o vídeo. Então vamos para a primeira questão. Vocês vão perceber que o número das questões não está em ordem, porque eu fui tirando print das provas dos simulados oficiais do Detran, mas serão 21 questões comentadas de mecânica. A manutenção do veículo é muito importante, pois pode evitar o alto consumo de combustível, que tem como uma das causas alternativa A, vazamento de óleo no amortecedor. Alternativa B, desgaste no disco de freio. Alternativa C, combustível adulterado. E D, defeito nas velas. Essa é uma questão que eu vejo muitos alunos confundindo com a letra C, respondendo combustível adulterado. Mas a manutenção do veículo, que é muito importante, pois pode evitar o alto consumo de combustível, é a alternativa D, o defeito nas velas. E aí a gente lembra uma questão que eles podem fazer na prova, perguntando qual é a função das velas. E a função das velas é provocar uma centelha elétrica, fazendo com que o combustível exploda, entre em combustão dentro do motor. Próxima questão. Fazem parte do sistema elétrico do veículo. Alternativa A, catalisador e canos de exaustão. Alternativa B, carburador e filtro de ar. C, bateria, distribuidor e bobina. E D, cabeçote, cilindros e pistão. Na alternativa A, o catalisador e canos de exaustão são peças do sistema de escapamento. O carburador e filtro de ar são peças do sistema de alimentação do veículo. A bateria, o distribuidor e a bobina fazem parte do sistema elétrico. Essa é a resposta certa. O cabeçote é uma peça fixa do motor. Os cilindros também faz parte do bloco do motor. E o pistão é uma peça móvel do motor. As funções da bateria: armazenar e fornecer energia elétrica. A função do distribuidor: levar a energia até as velas. E a função da bobina é converter a energia de baixa para alta tensão. Eles também podem dizer que é aumentar a voltagem elétrica do sistema. Próxima questão. Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo, deve-se, lembrando que freio de estacionamento é o freio de mão. Alternativa A, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Alternativa B, colocar óleo para lubrificá-lo. C, puxar a alavanca ao máximo para se ter maior segurança. E D, manter o bom estado das pastilhas. Na utilização correta do freio de mão, deve-se puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Essa é a alternativa A. Próxima questão. O sistema de escapamento é composto de: alternativa A, apenas o tubo de escape com ponteira cromada. B, o compressor de sobrepressão, tubo de escape ponteira. C, o coletor, tubo, sensor de gases, o catalisador, o abafador
e silenciador. E alternativa D, o turbocompressor, intercooler e o catalisador. Então a resposta certa é a letra C. Coletor, tubo, sensor de gases, catalisador, que a gente precisa lembrar que é o filtro, a peça que filtra os gases que saem do motor, o abafador e o silenciador. Próxima questão. Considere um instrumento a seguir. Ele é obrigatório somente nos veículos de transporte coletivo. B. Em todos os veículos que trafeguem apenas em rodovias. C. Em todos os veículos automotores e ciclomotores. E D. Apenas nos veículos articulados e rodoviários. Lembrando que essa peça aí é o velocímetro. Então, o velocímetro ele é obrigatório para qual tipo de veículo? Antes da gente ver a resposta, a gente vai lembrar de outras questões e outros instrumentos no painel do veículo que não estão nessa lista de questões, mas para abrir o leque aí, para ficar um vídeo mais completo, eu resolvi colocar aqui junto o manômetro, que a gente, em relação à prova, precisa lembrar que é a luz indicadora da pressão do óleo lubrificante, o amperímetro, que é a luz da bateria, aquela questão que fala sobre o mau funcionamento do dínamo ou do alternador, o condutor poderá identificar através de quê? Através do amperímetro. A luz do freio, que muitas pessoas relacionam ao freio de mão, mas essa luz é a luz de freio. Qualquer problema no sistema de freio, essa luz acende. O termômetro, que só acenderá no painel se o motor superaquecer. O odômetro parcial é muito importante para a prova. A gente deve gravar que ele é o indicador. Na verdade, ele registra a distância percorrida em quilômetros, permitindo sua alteração. O odômetro parcial registra a quilometragem percorrida do veículo, permitindo sua alteração. O odômetro principal é o instrumento que registra a quilometragem percorrida pelo veículo desde a sua fabricação. Então, ele não pode ser alterado. Temos também o tacógrafo, que essa é uma das maiores pegadinhas que o Detran faz, porque eles podem perguntar na prova qual é o instrumento no painel do veículo que registra a velocidade. E a gente precisa lembrar que não é o velocímetro. O velocímetro mostra, mas não registra. O que registra a velocidade é o tacógrafo. E o tacômetro, que é o contagiro. É o instrumento que mostra os giros que o motor está dando. Para aproveitar, já que estamos falando do tacógrafo, há uma questão de legislação perguntando quais são os veículos que têm a obrigação de ter o tacógrafo instalado. Veículos escolares, veículos de passageiros com mais de 10 lugares e veículos de carga com mais de 4.536 quilos de peso bruto total. Esses veículos precisam ter o tacógrafo instalado. Então, quais são os veículos que têm que ter o velocímetro? Em todos os veículos automotores e ciclomotores. Considere o instrumento a seguir, ele é obrigatório em todos os veículos automotores e ciclomotores. Próxima questão. Quando o nível de água desse tipo de bateria estiver abaixo do normal, o condutor deverá, alternativa A, substituir a bateria por uma nova, alternativa B, completar com água destilada, alternativa C, diminuir a extensão do cabo positivo e alternativa D, aumentar a amperagem do regulador. Quando o nível de água desse tipo de bateria, por que desse tipo de bateria? Porque nós temos aqui uma bateria com polo, ela não é uma bateria selada, a gente consegue colocar água na bateria. Então,
se a gente precisar colocar água na bateria, a gente deve colocar água destilada. Essa é a alternativa B. Eu cliquei ali como se eu fosse apertar a questão, eu estou ficando louco. Próxima questão. Antes, uma outra questão que também não está nesse vídeo, mas que pode cair na prova. Caso o condutor precise desligar os cabos da bateria, ele deve desligar primeiro o positivo ou o negativo? Vocês vão ter que responder o cabo negativo. Próxima questão. Para aumentar a vida útil da embreagem, você deve, alternativa A, regular o cabo em todas as trocas de óleo. B, segurar o veículo com a embreagem quando tiver que parar em uma subida. C, apoiar o pé no pedal da embreagem continuamente. E D, dirigir sem apoiar o pé na embreagem. Para aumentar a vida útil da embreagem, você deve, alternativa D, dirigir sem apoiar o pé na embreagem. Lembrando que no dia da prova prática, o condutor, ao dirigir, ao transitar com o veículo com o pé apoiado no pedal da embreagem, isso é considerado infração leve e o candidato perde 1 ponto no dia da prova prática. Próxima questão. Ao verificar o nível de óleo periodicamente, nota-se que houve um pequeno consumo e aparentemente não existem vazamentos. Logo, devemos entender que, alternativa A, pode haver vazamentos internos no motor que não aparecem externamente. B, existe algum problema sério no motor, pois somente motores desgastados consomem óleo. C, isso é normal, pois até o próprio fabricante do veículo especifica no manual a proporção desse consumo por quilômetros rodados. Cortou um pouquinho ali o desse, mas dá para entender. E D, o óleo aplicado tem viscosidade acima da recomendada pelo fabricante, aumentando seu consumo. Então, ao verificar o nível de óleo do motor periodicamente, nota-se que houve um pequeno consumo e, se não há vazamento, entendemos a alternativa C, que isso é normal, pois até o próprio fabricante do veículo especifica no manual a proporção desse consumo por quilômetros rodados. Próxima pergunta. Trafegando com o veículo, percebe-se que ao dobrar uma esquina, o volante não retorna sem auxílio para a posição de linha reta. Nesse mesmo veículo, quando o freio é acionado, o volante puxa para um dos lados. Isso significa que, antes de ver as opções, eu te peço mais uma vez para se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, ativar o sininho, porque eu estou gravando muitos vídeos sobre questões da prova do Detran. Vídeos que podem te ajudar demais. E se você deixar o sininho ativado aí, você vai receber as notificações quando eu publicar esses vídeos. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, esse canal, e deixa aí um comentário, uma pergunta sobre alguma questão, sobre algum assunto que você tenha dúvida. Então vamos lá. Alternativa A, uma das molas dianteiras está quebrada. Alternativa B, um dos amortecedores dianteiros está vazando. Alternativa C, a pinça de freio está travada. E alternativa D, o veículo está desalinhado. Trafegando com o veículo, percebe-se que ao dobrar uma esquina, o volante não retorna sem auxílio para a posição de linha reta. Nesse mesmo veículo, quando o freio é acionado, aí está o detalhe. O volante puxa para um dos lados. Dica para a prova. Todas as questões que dizem que a direção, que o volante puxa para o lado, é uma questão sempre sobre a falta de alinhamento do veículo. Então, o veículo está desalinhado. Todas as questões por falta de alinhamento dizem que o volante puxa para o lado. Se você tiver dúvida sobre alguma questão,
sobre se falta de alinhamento ou não, lembra disso. Se a questão não disser que a direção está puxando para o lado, não é falta de alinhamento. Todas as questões sobre falta de alinhamento dizem que o volante puxa para o lado. Próxima pergunta. Em uma inspeção de rotina, o motorista percebeu que o nível de óleo do freio do veículo está abaixo do normal. Verificou e constatou que não há vazamento. Nesse caso, a possível falha poderá ser o cabo de freio de estacionamento rompido, manga de eixo com folga empenada, pastilha de freio gasta, homocinética fora da especificação. Lembrando que o freio do veículo é um freio hidráulico, o freio do pé, né? Que eles vão chamar de freio de serviço. Então, precisa ter óleo nesse sistema para o freio funcionar adequadamente. Quando as pastilhas de freio estiverem gastas, esse nível desse óleo pode baixar. Então, quando há o nível do óleo de freio abaixo do normal e não há vazamento, pode ser a pastilha de freio gasta. Próxima pergunta. O sistema cuja finalidade é compensar as irregularidades do terreno e diminuir as vibrações ocasionadas pelo deslocamento do veículo chama-se sistema elétrico, chassi, suspensão ou transmissão. Ao sistema cuja finalidade é compensar as irregularidades do terreno da via é o sistema de suspensão, alternativa C. Próxima pergunta. Em veículos equipados com estepe diferente dos pneus de rodagem, recomenda-se não incluí-lo nos rodízios, nem usá-lo em distâncias superiores a 100 km, 200, 1.000 ou 500 km. Quando eles falam de estepe diferente, eles estão falando desse tipo de pneu. A gente nota um pneu aí muito mais fino do que o outro. O pneu do carro ele é mais largo. Os veículos novos estão vindo com esse tipo de estepe. Então, se a gente usa esse estepe no veículo, a gente não deve percorrer uma distância superior a 100 km. Um outro detalhe, uma outra questão que vocês podem encontrar na prova e que não está aí nesse vídeo, é sobre de quanto em quanto tempo a gente deve fazer o rodízio dos pneus. Então a gente faz o rodízio, que seria tirar os pneus da frente, passar para trás, tirar os de trás e passar para frente, a cada 10.000 quilômetros. E como que a gente sabe quando a gente percorre 10.000 quilômetros? A gente lembra daquele nomezinho bacana, odômetro parcial, porque é ele que registra o quanto o veículo andou. Próxima pergunta. O extintor de incêndio é um equipamento facultativo para os veículos de transporte coletivo, obrigatório para todos os veículos automotores e sua falta é uma infração, de acordo com a legislação de trânsito, de uso facultativo para automóveis e obrigatório para caminhões e ônibus, ou obrigatório apenas para automóveis. O extintor de incêndio é um equipamento de uso facultativo para automóveis e obrigatório para caminhões e ônibus. Além de caminhão e ônibus, veículos de transporte de passageiros, veículos escolares e veículos que transportam produto inflamável. Todos esses veículos têm que ter o extintor instalado, presente no veículo. Próxima pergunta. Quando o motor for submetido a uma carga mais elevada e prolongada, é aconselhável não desligá-lo repentinamente e deixá-lo funcionando por alguns minutos em marcha lenta para evitar. Entendendo essa pergunta, o motorista está viajando e ele dirige há mais de 1 hora sem parar. Quando ele para o veículo, é aconselhável não desligá-lo assim que para. É aconselhável deixá-lo funcionar por alguns minutos para depois desligar o veículo. Porque pode ocorrer o quê? Formação de ar
no sistema de freio, resfriação imediata do motor, aumento de carga na bateria, acúmulo de calor no motor. Então, quando o motor for submetido a uma carga mais elevada e prolongada, é aconselhável não desligá-lo repentinamente, porque pode haver um acúmulo de calor no motor. O sistema que controla o calor do motor, a temperatura, é o sistema de arrefecimento. E ele tem uma bomba d'água que faz a água circular entre o motor e o radiador, esfriando o motor. Quando a gente desliga o carro, a bomba d'água para de funcionar, a água fica parada e aí pode haver um superaquecimento. Próxima pergunta. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros, o aumento do ruído externo, não comprometendo a segurança, o travamento das rodas, o travamento do sistema de arrefecimento, o capotamento do veículo em curvas. Se houver problema nos amortecedores e nas molas do veículo, pode acarretar o capotamento do veículo em curvas. Alternativa D. Próxima pergunta. Faz parte do sistema de transmissão do veículo e tem por função reduzir a rotação do motor e do câmbio, além de distribuir a força para as rodas motrizes. Esse componente é chamado de diferencial, eixo cardan, embreagem ou semi-eixo. Eu vou deixar um vídeo, uma indicação de vídeo no final desse vídeo aqui, sobre uma aula de mecânica falando de todas as peças do sistema de transmissão do veículo. O que faz parte do sistema de transmissão e tem por função reduzir a rotação do motor e do câmbio, além de levar força até as rodas, é o diferencial, a alternativa A. Depois desse vídeo aqui, eu acho muito difícil cair alguma questão de mecânica que vocês não tenham visto antes. Vamos para a próxima pergunta. Equipando seu carro com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo mais veloz na reta, que suporta melhor o fenômeno da aquaplanagem, menos econômico, com menor estabilidade. Pneu mais largo, veículo mais pesado. Veículo mais pesado faz mais força para andar. Fazendo mais força, consome mais combustível. Então, ele fica menos econômico. A alternativa B fala sobre aquaplanagem. Lembra da aula de direção defensiva? O que é a aquaplanagem? É a perda de aderência dos pneus com o solo por causa do excesso de água na via. O pneu mais largo não vai ter nenhum tipo de interferência nisso. Próxima questão. Quando há desgaste na suspensão e nos amortecedores do veículo, poderão provocar o travamento da direção, principalmente em frenagens e curvas. Haverá redução excessiva das dimensões dos pneus, reduzindo o nível de óleo do freio. Poderá ocorrer esvaziamento da água do radiador, fundindo o motor. Poderão causar perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. A gente acabou de ver uma questão que problema nos amortecedores e molas podem fazer o veículo capotar durante uma curva. Então, é o mesmo assunto, é a mesma lógica. Alternativa D, quando há desgaste na suspensão e nos amortecedores do veículo, poderão causar perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. Eu estou sendo muito reto, muito direto nas questões, mas se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer entrar em contato com vocês para a gente poder ver essas questões e essas dúvidas. Próxima pergunta. Os movimentos feitos no volante são transmitidos através de diversas articulações e mecanismos até chegarem ao motor, às rodas dianteiras, às rodas traseiras, aos amortecedores. Então, o movimento do volante
chega às rodas dianteiras do veículo. Bobina serve para transformar a corrente de baixa em alta tensão, que vai da tampa do distribuidor e manda. Então, essa questão sobre a bobina, a gente precisa lembrar que bobina também pode ser chamada de ignição eletrônica. Tem uma questão que também não está nesse vídeo, mas que vocês podem encontrar na prova, perguntando qual é a peça que aumenta a voltagem elétrica do sistema do veículo. E eles não vão colocar nas opções bobina, eles vão colocar ignição eletrônica. Entre as opções, a gente encontra as velas para dar centelha elétrica, B, ao condensador, C, ao motor de partida e D, ao regulador de voltagem. Bobina serve para transformar a corrente de baixa em alta tensão, que vai da tampa do distribuidor e manda as velas para dar centelha elétrica. Então, a alternativa correta é a A. Próxima pergunta. O estado das velas de ignição é verificado a cada 10.000 quilômetros, 20.000, 5.000 ou 15.000 quilômetros. O estado das velas deve ser verificado a cada 10.000 quilômetros. Mais uma vez, gravem isso porque é importante para a prova. A função da vela de ignição é provocar uma centelha elétrica para fazer o combustível entrar em combustão e o motor funcionar. Próxima pergunta. Não tem próxima pergunta. Eu espero que esse vídeo ajude muito a vocês. Espero do coração que vocês possam fazer uma boa prova. E peço, por favor, para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos para me ajudar. Deixe um comentário, uma dica, uma sugestão, uma crítica, seja lá o que for. Dá um like nesse vídeo e ative o sininho de notificação. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.